Irmãos, a mensagem que eu vou deixar para vocês agora é uma mensagem que muda, transforma vidas. Não só a nossa, mas das pessoas ao nosso redor. Basta você ler todos os dias, que é curto, meditar e começar a aplicá-la. Bom, ele começa assim, ó. E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adiantará. Aí ele começa aqui com os atributos, né? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. As profecias, a ciência, tudo isso acabará. As línguas acabarão. O amor jamais acaba. E eu falo para vocês, não tenho dúvida disso. Fácil, talvez não seja, mas é simples. Leia essa palavra todos os dias. Leia na sua casa em voz alta, leia para os seus filhos, leia para seus amigos, leia sozinho como eu faço. Faça um vídeo como eu. E não demora muito. A sua vida de todo o seu redor será transformada. Essa palavra deveria estar sendo lida principalmente nas escolas, todas as escolas, desde a criancinha pequena até na universidade. Todos os dias, por várias vezes, deveria ser discutido esse assunto. Deveria tirar 80% dos ensinos seria só essa passagem, só estudar só ela. E o resto seria qualquer estudo, porque a pessoa quando ela ama, ela é criativa. A pessoa quando ela ama, ela ajuda. A pessoa quando ela ama, ela é saudável. Cara, o amor é o verdadeiro milagre, é a verdadeira cura, está no amor, para todas as coisas. Então vamos lá, eu vou tentar ser breve, né? Como eu disse, para que você escute todos os dias esse vídeo aqui, para que você veja e comece a colocar em prática. Ele fala assim, e eu passo a mostrar um caminho ainda mais excelente. Lá em Corinto, as pessoas estavam preocupadas com os dons espirituais. Quem não quer ter dom, né, meu? Curar as pessoas, prestígio, profeta, saber as coisas que irão acontecer, profetizar coisas, ou conhecer toda a ciência, como eu tenho buscado, o conhecimento científico, buscado a verdade, né? Como os que me conhecem sabem o quanto eu busco pela verdade, o conhecimento científico, o estudo do corpo humano, sobre como ser saudável, como ter uma longevidade perfeita, digamos assim. Esse é o meu foco. Então, depois ele fala assim, ó, nada disso adianta se não tiver amor. É o que eu fazia, né? Eu tenho alguns conhecimentos científicos. Tchau, mãe. A respeito do corpo humano, como viver melhor. Porém, eu não sabia colocação, como colocar essas palavras. Então, na maioria das vezes, eu era soberbo. Eu era invasivo, porque eu não colocava o amor. E ainda, às vezes, tenho muita dificuldade. É por isso que eu estou nessa prática. O amor também é construído igual um músculo, igual a fé. É com exercício contínuo. É uma prática continuada, tipo Kaizen. Melhoria continuada. Então, não adianta falar a língua dos homens, mesmo que eu falasse todas as línguas. Pô, eu pudesse ler o original da Bíblia ali, no hebraico, no aramaico, não importa. Eu saberia, não ia perder muito tempo ali com o chat GPT. Sem contar que eu falaria todos os idiomas. E a língua dos anjos, que são os mensageiros de Deus, os anjos, que traziam as mensagens aos profetas e para todas as pessoas. Isso acontece até hoje. Então você conseguiria entender sinais do tempo, animais, pássaros. Poderia até saber que esses pássaros estão dizendo aqui, talvez, se fosse um mensageiro do Senhor.
Então é isso, é muito poder, né? Mas ele fala assim, nada disso adianta se não tiver amor. E ele fala assim, ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, imagina eu transplantar, falar assim, sai daqui árvore, se plante ali. Com a minha fé isso aconteceria. Vocês conhecem alguém que já fez isso? Não, talvez é muita fé. E como eu digo para vocês, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, talvez seja a minha busca, talvez eu nunca conseguirei isso. Não adianta, nada disso adianta se não tiver amor. Depois ele fala, ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Imagina, doar todos os seus bens, você virar um mendigo, mas, putz, você beneficiou várias pessoas aí com seus bens, fez um ato de caridade monstruoso, deu sua casa, seu carro, suas roupas, ficou com a roupa do corpo, virou um mendigo, mano, virou um mendigo. Se não tiver amor, nada disso adianta. Depois ele fala, mesmo que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, você já imaginou que morte terrível é ser queimado? Só imaginar já me queima os pés aqui onde vai começar o calor. Você imagina o seu corpo sendo tomado de ardência pelo fogo. Ele fala, não adianta você entregar a sua própria vida por uma morte ainda com requinte de crueldade, né? Não adianta nada se você não tiver amor. E aí ele começa, né, com os... Ó, então, beleza, aqui tá o manual aqui, ó. Como é que ama? Primeira coisa, ser paciente e bondoso. Cara, parece ser uma coisa muito simples, paciência. Cara, se você consegue passar um dia inteiro sem perder a paciência, deixa no comentário aí, pra que eu saiba, porque é muito difícil, velho. Às vezes eu falo, senhor, ata minha língua, coloca um prego na minha língua, porque sou eu mesmo, são as minhas palavras que atacam as pessoas, direcionadas para as pessoas, que depois me faz perder a paciência. Então parece que eu mesmo provoco essas coisas. Pô, com meu pai, todo dia eu perco a paciência com meu pai, velho. E ele gosta de me insultar, né? Ele gosta de me provocar. E bondoso? Cara, o próprio Cristo falou em determinado momento, bondoso, bom, nem falou bondoso, hein, que é mais fofinho. Bom é só Deus. Imagina como é que nós estamos, então. Se o próprio Cristo falou que bom é só Deus, nós somos péssimos. Depois ele continua, o amor não arde em ciúmes. Ciúmes pode ser inveja, né? Muitas vezes eu tive inveja das pessoas. Não ao ponto de falar assim, mano, tomara que ele caia e se machuca, tomara que dê errado, nada disso. Mas eu falava, por que eu não consigo, mano, e ele consegue? Então, é esse sentimento. Mas hoje eu já estou desencanado, eu me libertei de algumas coisas materiais, de algumas coisas mundanas. Simplesmente elas, sei lá, sumiram, desapareceram dos meus pensamentos. Então, ciúmes ou inveja não faz parte da minha vida. Não se envaidece, não é orgulhoso. O amor não se envaidece nem é orgulhoso, que é praticamente a mesma coisa. É quando eu mesmo me gabo das coisas que eu faço. Quando, em determinado momento, eu falo sobre mim, me vangloriando, né, meu? Olha como que eu sou bom, olha como que eu sou melhor. Eu sempre tenho uma história que vai superar aquela ali. Eu sempre quero mostrar o quanto eu corro, o quanto eu faço minhas atividades, o quanto eu leio a Bíblia. Isso não faz parte do amor. O amor não é assim, ele fica quietinho. Ele espera uma oportunidade para entrar com uma empatia, uma palavra no momento certo, né? O amor não se conduz de forma inconveniente. É aí que eu medito, é muito difícil. Então muitas vezes é prender a língua. Então medita, pensa muito bem, reflete na palavra, volta na verdade, coloca a empatia nas palavras, aí você fala, se te derem uma oportunidade, e não seja invasivo. Não se meta, tipo, que eu fazia, né? Agora eu não faço mais. O amor não busca seus interesses. Putz, isso aqui é sensacional, né? É a verdadeira servir. Se você sempre olhar e falar assim, cara, aonde eu posso servir? Como eu posso servir? Como eu posso ser útil a este ou aquele? Servir, simplesmente servir. Cingir
os lombos, lavar os pés, como Jesus fez. Seria isso, não buscar os seus interesses. Tipo, não fazer qualquer coisa esperando uma recompensa. Não espere, faça por amor. Vai carpir um quintal ali dos outros. Vai se oferecer para fazer uma obra de caridade. Vai perder seu tempo ajudando alguém sem nada em troca. Isso é não buscar seus interesses, é servir. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu falo o caso do Bolsonaro. Para mim é uma grande injustiça o que estão fazendo. Parece que está todo mundo cego. Então, muita gente está compactuando os grandes poderes com essa injustiça. Mas quando vem a verdade, o amor se alegra, se regozija. Ele fica feliz com isso, né? Então, o amor não se alegra. Toda injustiça entristece o amor. Toda injustiça. Sejamos justos, é difícil. O amor não se ira, o amor não se ressente do mal. Eu também venho me libertando disso, mas para isso eu também tenho que ficar calado, porque muitas vezes meu pai ou algumas pessoas fazem alguma coisa que eu fico ressentido. E se eu não pedir desculpa no momento, cara, aquilo é um pequeno câncer, me consome aos poucos. Então, eu já estou aprendendo também e não se irá. Ah, cara, aí é querer demais, né, meu? Quem aí consegue ficar sem se irar? Bom, irás e não pequeis, né? Pelo menos vamos se irar, mas fica quietinho. Se irou. Tá irado, mas faz umas caretas. Mano, faz de conta que tá tudo... Disfarça, sem novidade. E assim as coisas elas vão se encaixando. A sua mente começa a entender, fala, isso não é bom. Então, aos poucos vai dissipando como uma fumaça até que você se livre dessa ira. É mais ou menos assim, porque eu não cheguei ainda nesse patamar. Quando eu chegar, eu falo para vocês. E depois ele vem assim, ó, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Você tem ideia do que seria um sofrimento por amor? Eu só vejo o sofrimento de Cristo, porque ele sofreu de todas as formas. Fisicamente, cara, foi às vezes as pessoas não param para meditar o quanto foi o sofrimento de Cristo. Ele foi espancado 2 vezes, primeiro pelo judeu, humilhado e espancado na casa de Caifás, na casa de Anás, exposto publicamente, depois ele foi levado amarrado para a casa de mais um deles lá, Anás ou Caifás, que não dá para saber exatamente. Depois ele foi levado para o governador. E o governador, quando condenou ele, ele foi espancado com um requinte de crueldade, porque ali os romanos não tinham boi, não tinha regras. Os caras moeram. Tanto é que a palavra diz que ele ficou com aspecto deformado, não era como um homem, ficou tipo um bicho, acho que estava sem orelha, sem olho, estava todo zoado. Tanto é que ele não conseguiu carregar a sua cruz, de tão debilitado que ele estava. E depois ainda ficou por 6 horas, se eu não me engano, pendurado na cruz. Tenta ficar 1 minuto segurando o seu próprio corpo dessa forma, para você entender um pouquinho. E ele ficou 6 horas já moído. As suas costas, os ossos dele se encostavam na madeira, provavelmente. Fora a exposição pública, a humilhação, as pessoas cuspiam nele, as pessoas blasfemavam, desce daí, você não é o Deus, ha 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 ha, ha ha ha. As pessoas zoavam com ele. Soldados, né? Soldado é uma raça. É uma raça. E foram os soldados que espancaram ele lá, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que é uma da região que mais dói. Então ele sofreu na carne. Deus abandonou ele porque ele pediu por 3 vezes, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Deus já tinha, não, agora é só você, o homem, segura esse rojão aí, porque só assim se cumpre as escrituras. E ele falou, tudo tem que acontecer, porque só assim, as escrituras, a base da escritura é Cristo. Então, esse sofrimento aqui, ele sofreu por mim. Agora, o que eu posso fazer por ele é participar um pouquinho desse sofrimento. Mas eu prefiro essa parte, levar, aprender, viver o amor. Bom, eu não posso deixar de falar um pouquinho do meu testemunho, aproveitando
É lógico que eu vou fazer uma explanação bem detalhada sobre isso num outro vídeo. Já tem um vídeo no canal também sobre isso. Mas o meu filho, quando ele tirou a sua própria vida com a minha arma, talvez, se eu tivesse olhado para ele, enxergado ele, eu tivesse percebido os clamores, ele gritando, socorro, pai, eu preciso de você, me ama um pouco, vamos passear, pai, olha para mim. E eu estava amando o mundo, eu estava olhando para o dinheiro, para uma posição, eu estava olhando para os meus rolês, né? E ele, eu simplesmente dava um presente para ele, um celular para ele, e ele precisava de mim. Então, hoje é um alerta que eu faço, né? Para que nós possamos olhar mais nos olhos, para que nós possamos sair das telas, para que nós possamos abraçar mais, para que nós possamos fazer uma roda de ideias, filosofar ali, falar um pouco mais dos salmos, falar um pouco das histórias, das maravilhas do Criador. Não importa qual é o assunto, mas vamos nos alegrar e amar mais. Se esse vídeo faz algum sentido para você, eu sei que esse vídeo pode salvar almas. Eu sei que esse vídeo pode alertar gerações. Nós temos essa ferramenta fantástica que são as redes sociais. Mas ela também está matando, porque as pessoas estão com as suas caras grudadas nas telas. Mas envie esse vídeo, faça o seu comentário, deixe sua curtida, ajude para que nós curemos essa geração, como dizia Renato Russo, né? Uma geração doente. Ele falava, nós vivemos em um mundo doente. Ele já tinha enxergado isso, ele já via isso. Ele estava falando dele mesmo, olha, eu estou doente. Só que todo o sistema colocava uma glória. Vamos, Renato Russo, você tem que se apresentar. E eu cantava também as músicas dele, Legião Urbana. E ele se foi, mas ele deixou um grito. Nós vivemos em um mundo doente. Me ajuda a curar esse mundo. Sou pequeno, talvez desprezado, mas eu não esqueço da lei do Senhor e da verdade.